Durante muito tempo, você acreditou que existia um número capaz de resolver tudo, um valor específico que, quando finalmente aparecesse no seu salário, faria os problemas diminuírem e a tranquilidade começar. Era uma ideia simples. Quando eu ganhar mais, minha vida muda. Então, esse momento chegou. Talvez não de uma vez, mas aos poucos. Um aumento, uma promoção, um novo emprego ou uma renda melhor do que a que você tinha alguns anos atrás. E quando viu aquele valor entrando na conta, sentiu que finalmente estava avançando. Nos primeiros meses, a sensação foi real. Você respirava com mais tranquilidade, fazia menos contas e sentia que finalmente tinha espaço para viver sem tanta preocupação. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que o esforço estava sendo recompensado. O curioso é que ninguém sonha com um salário maior apenas pelo número. O que você realmente queria era a sensação que imaginava vir junto com ele. Mais liberdade, menos ansiedade, mais escolhas e menos preocupação com o fim do mês. Só que algo começou a acontecer sem que você percebesse. Lentamente, aquela renda que parecia tão grande começou a parecer normal. O valor não diminuiu. Quem mudou foi a forma como seu cérebro passou a enxergá-lo. Aquilo que antes parecia sobra passou a parecer apenas o básico. Aquilo que parecia confortável começou a ser tratado como necessário. E sem nenhuma decisão dramática, sua realidade financeira começou a se reorganizar ao redor da nova renda. Você não fez uma grande mudança de vida de uma vez. Foram pequenos ajustes espalhados ao longo do tempo. Um pouco mais de conforto aqui, um pouco mais de conveniência ali. Pequenas melhorias que pareciam completamente justificáveis. Um aplicativo de transporte usado com mais frequência. Um restaurante melhor nos finais de semana. Algumas compras que antes seriam adiadas. Nada extravagante. Apenas pequenas decisões que pareciam compatíveis com a nova realidade. O problema é que seu cérebro se adapta rapidamente às melhorias. O que parecia especial no começo deixa de chamar atenção depois de algum tempo. E quando isso acontece, aquilo que era luxo passa a parecer necessidade. Sem perceber, você começa a gastar para manter uma sensação de normalidade que não existia antes. E justamente por isso deixa de notar o quanto sua rotina financeira mudou desde que sua renda aumentou. O salário continua maior do que era no passado, mas a sensação de folga começa a desaparecer. Aos poucos, surge uma pergunta silenciosa que você não esperava fazer. Se estou ganhando mais, por que continuo sentindo que nada mudou? A resposta não aparece imediatamente porque o processo inteiro acontece devagar. Não existe um momento específico em que tudo muda. Existe apenas uma sequência de pequenas adaptações que vão ocupando o espaço criado pelo aumento da renda. Quando seu salário era menor, você acreditava que determinados gastos eram opcionais. Depois que passou a ganhar mais, eles começaram a parecer normais. E, depois de algum tempo, passaram a parecer indispensáveis. É assim que muitas mudanças financeiras acontecem, não através de grandes decisões, mas através de hábitos que vão sendo incorporados até parecerem parte natural da vida. Você continua trabalhando duro, continua cumprindo responsabilidades, continua recebendo mais do que recebia anos atrás. Mesmo assim, a tranquilidade que imaginava encontrar parece sempre um pouco distante. Em algum momento você percebe que está esperando o próximo aumento. Como se a solução estivesse mais uma vez no valor que ainda não chegou. Como se a mudança estivesse sempre logo depois da próxima conquista. Enquanto você acompanha essa situação, talvez esteja lembrando de algum período em que sua renda aumentou e mesmo assim, sua vida financeira não mudou tanto quanto imaginava. Se isso já aconteceu com você, conta nos comentários. Muitas vezes, a percepção começa exatamente nesse ponto. O cérebro humano possui uma característica curiosa. Ele se acostuma rapidamente com melhorias. O que parecia extraordinário ontem se torna comum hoje. E aquilo que se torna comum deixa de gerar a mesma satisfação. Por isso, aumentar a renda nem sempre produz o efeito emocional que imaginamos. O alívio existe, mas costuma durar menos do que esperamos. Depois disso, a nova realidade passa a ser considerada apenas o padrão. E quando algo vira padrão, você para de perceber o benefício. Continua usufruindo dele, mas deixa de sentir que aquilo representa avanço. Aos poucos, as despesas acompanham essa transformação. Não necessariamente porque você está sendo irresponsável, mas porque sua percepção sobre o que é aceitável também mudou. O café que antes parecia caro, agora parece normal. A assinatura que antes seria dispensável agora parece necessária. O gasto que antes geraria dúvida agora passa despercebido. Nenhuma dessas decisões parece suficiente para explicar a sensação de aperto, mas juntas, elas ocupam exatamente o espaço que o aumento de renda havia criado. É por isso que tantas pessoas trabalham mais, ganham mais e continuam sentindo que estão correndo atrás de algo que nunca alcançam, porque a linha de chegada se move junto com elas.
Quando sua renda aumenta, suas possibilidades aumentam, mas suas referências também mudam. E muitas vezes é essa mudança de referência que consome silenciosamente a sensação de progresso. Você começa a notar isso quando o salário cai na conta. Aquele valor que antes parecia enorme agora desaparece, com uma velocidade surpreendente. Não porque esteja faltando dinheiro, mas porque existem mais compromissos ocupando espaço. Contas maiores, hábitos mais caros, conveniências mais frequentes e escolhas que pareciam pequenas demais para merecer atenção. Tudo isso se acumula lentamente. Então surge uma sensação estranha. Você olha para sua renda atual e sabe que ela é muito superior à de alguns anos atrás. Mesmo assim, sua liberdade não parece ter aumentado na mesma proporção. O mais desconfortável é perceber que não existe um grande erro para corrigir. Não há uma compra absurda, uma decisão desastrosa ou um gasto completamente irracional. Existem apenas centenas de pequenas decisões que pareciam normais quando aconteceram. E justamente por parecerem normais, nunca foram questionadas. Com o passar do tempo, você começa a trabalhar para sustentar um padrão de vida que foi crescendo silenciosamente junto com sua renda. E aquilo que antes parecia escolha passa a parecer obrigação. Quando isso acontece, o aumento salarial perde parte do seu poder de transformação, porque o dinheiro extra deixa de criar distância entre você e suas preocupações. Ele passa apenas a alimentar um padrão maior. Muitas pessoas acreditam que riqueza significa apenas ganhar mais dinheiro. Mas existe uma diferença enorme entre aumentar renda e aumentar liberdade. Aumentar renda é fazer mais dinheiro entrar. Aumentar liberdade é fazer com que uma parte desse dinheiro permaneça com você. Tempo suficiente para mudar alguma coisa. E essa diferença costuma ser invisível durante muito tempo, porque receber mais gera satisfação imediata. Já construir segurança é um processo lento que raramente produz recompensas emocionais rápidas. O cérebro prefere aquilo que consegue sentir agora. Por isso, é tão fácil transformar aumento de renda em aumento de consumo, e tão difícil transformar aumento de renda em tranquilidade duradoura. Talvez seja por isso que tantas pessoas chegam a um ponto da vida em que ganham mais do que jamais imaginaram, e ainda assim, continuam esperando a sensação de estabilidade que acreditavam encontrar. O salário aumenta, as conquistas acontecem, os números melhoram, mas a percepção interna continua parecida, como se algo estivesse sempre faltando. E então surge a pergunta da thumb: cadê a diferença? Afinal, se o esforço aumentou e a renda cresceu, por que a sensação continua tão parecida? A resposta é desconfortável justamente porque não está apenas no salário. Ela está na velocidade com que o cérebro transforma melhorias em normalidade e transforma conforto em necessidade. O dinheiro entrou. A diferença existiu. O problema é que ela foi sendo absorvida lentamente por adaptações que pareciam pequenas demais para importar. Nenhuma delas parecia capaz de consumir seu progresso financeiro. Mas todas juntas conseguiram exatamente isso. Não de forma dramática. Não de uma vez, apenas aos poucos. Talvez a mudança que você procura não esteja escondida no próximo aumento. Talvez ela esteja naquilo que acontece depois que o dinheiro entra na conta, porque existe uma enorme diferença entre ganhar mais e sentir que sua vida realmente mudou. E essa diferença raramente aparece nos números. Ela aparece nos hábitos que você constrói ao redor deles. No fim das contas, o salário realmente aumentou. O que não aumentou na mesma velocidade foi a distância entre você e suas preocupações financeiras. E talvez essa seja a percepção mais importante de todas. Nem sempre a vida muda quando a renda cresce. Às vezes, a renda cresce apenas para sustentar uma versão mais cara da mesma vida. Se você gosta desse tipo de reflexão sobre dinheiro, comportamento e decisões que passam despercebidas no dia a dia, inscreva-se no canal, porque muitas vezes os custos mais importantes da vida financeira não aparecem nas contas. Eles aparecem nos padrões que se tornam invisíveis justamente porque parecem normais.